com um cliente. Eu tinha um computador na época, ele tinha outro também. Vamos juntar os 2 computadores. E aí começamos atendendo na sala da casa dos pais dele. A gente teve, acho que, vários momentos nesses 16 anos que houve, sim, algumas situações que a gente teve uma virada de chave. Tá. Então, a gente procurava o quê? Sempre estar inovando, sempre indo junto com o mercado. O que está acontecendo de tendência no mercado contábil? Então, a gente procurava estar indo junto com eles. Como vocês conseguem entregar isso e fazer esse encantamento com o cliente e ele enxergar isso? Se a pessoa está ainda com um sistema que não é compatível, hoje lá o nosso sistema ele roda já a reforma tributária. Ele já roda, Ele já dá simulação, né? ele já está entregando algumas simulações para os clientes de como que vai ficar o ano que vem. Quem não estiver fazendo isso ainda, tá atrasado. Reforma tributária. Aí é perigoso. Mas a partir do momento que você tem um time preparado, um sistema bom, preparado também, você vai conseguir já também estar à frente aí de muita gente que ficou para trás. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, meus convidados são, assim, mais que especiais. Eles estão na DPG já há muitos anos. Estão com a gente desde 2012. Olha só quanto tempo. E a gente foi acompanhando a trajetória deles. Eles foram crescendo. E como eu sempre falo pra você, eu trago pessoas aqui que é do dia a dia. Às vezes a gente traz algum influenciador, mas eu gosto mesmo de trazer o pessoal ali, chão de fábrica, que tem as mesmas dores, as mesmas alegrias, e assim por diante. E mais do que eu falar deles, eu quero que eles falem deles, né? O Rafael, a Neuma, da Kiss Contabilidade, é uma empresa aí que já está há alguns anos no mercado e que vem na batalha do dia a dia. Então, começando pela Neuma. Neuma, me fala um pouquinho sobre a Neuma, porque ela resolveu empreender na contabilidade. Me conta um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Eu sou a Neuma, né? Sou sócia aqui do Rafael na Kiss Contabilidade. E, na verdade, assim, não houve projeto para empreender, né? A nossa história, assim, a gente já contou ele em uma outra ocasião, em outro podcast que a gente gravou, mas relembrando lá atrás, a gente está com 16 anos que nós estamos com o escritório, e eu lembro como se fosse hoje, quando a gente iniciou. Foi algo muito aleatório, não houve qualquer planejamento, né? A gente não estudou o mercado, olha, vamos fazer assim. Simplesmente surgiu a oportunidade com um único cliente que tínhamos na época. E aí resolvemos abrir o escritório de contabilidade. Mas assim, não foi nada planejado. Uhum. Na verdade, o Rafael, a gente trabalhava num outro escritório de contabilidade, o Rafael era do setor comercial, eu trabalhava na operação, setor fiscal. E aí, ele se desligou dessa empresa, né, onde ele estava já ali bastante anos. E como ele era à frente, né, ele que representava ali alguns clientes, então alguns clientes não quiseram ficar ali, eles quiseram seguir o Rafael. Ou seja, onde você vai... Eu tô junto. Eu tô junto. E o Rafael vai para onde? O Rafael não vai para lugar nenhum, porque o Rafael também ficou sem rumo, né? Sem saber o que fazer. E aí ele veio conversar comigo, e aí, vamos abrir um escritório de contabilidade? Eu falei, você tá louco. Porque não era nem isso que eu queria na época. Eu estava estudando ainda, estava concluindo a minha formação, e eu tinha outro projeto, outro sonho profissional na época, né? Eu tinha outro projeto para minha carreira. Eu falei, não... Nem aguento mais escritório de contabilidade. Eu lá quero saber de escritório de contabilidade. Não quero isso para minha vida. Quero ser consultora. Enfim, eu tinha outros planos. Uhum. Mas eu vou te dar uma força, vou te ajudar. Vamos lá, vamos encarar, né? Uhum. E aí, assim foi, com um cliente. Eu tinha um computador na época, ele tinha outro também. Vamos juntar os 2 computadores. E aí, começamos atendendo na sala da casa dos pais dele. Uhum. Uma coisa bem pequena, até então, naquela época, eu não tinha... A gente Não tinha nem jamais... Não tinha nem CRC. Não tinha nem conseguido... Eu não tinha nem terminado a faculdade ainda. Eu estava no último ano de faculdade. Eu lembro até que uma colega nossa nos ajudou nesse ponto. E vamos. Então, assim, era uma coisa que a gente não tinha qualquer planejamento, não sabia
quanto tempo aquilo ia durar. A gente, na época, não pensou em nada, só foi. E aí isso foi levando uma proporção, cada vez mais o nosso trabalho que a gente ia fazendo ia gerando outros frutos, porque os clientes acabavam indicando outros. E aí, aos pouquinhos, a gente conseguimos alugar nosso primeiro espaço, nossa primeira sala comercial, e aí depois veio o primeiro funcionário, e assim foi durante esse período. E estamos aí há 16 anos, né? A gente tem já mais de 250 clientes recorrentes hoje. Temos hoje conosco uma equipe, né? Um time bem alinhado ali com a gente, que vem também, a maioria ali não está há tanto tempo conosco, mas tem funcionários que já são desde o início do escritório. Então, eles já vêm acompanhando essa trajetória junto aí conosco. Mas foi dessa forma, a gente não planejou nada, não fizemos estudo, não... O pessoal hoje, empresário, faz isso. Olha, você tem que ter um investimento, né? Você tem que saber quanto que você vai gastar. Não, a gente não tinha nada. Se jogou, e vamos. E não tinha nem dinheiro. Nem dinheiro. Porque, na verdade, a gente sempre foi funcionário. Né? Porque eu entrei na contabilidade assim... Minha primeira formação, eu me formei mecânico geral. Olha só. Mecânico geral, com 14 anos fiz Senai. Com 16 eu me formei e trabalhei 5 anos na área. Né? Trabalhei na Arno. Trabalhava nas injetoras de plástico, né? E em contrapartida, eu estava fazendo um cursinho na Microlins, na época, isso aí, muitos anos atrás. E foi onde eu entrei na contabilidade. Quando eu entrei no escritório de contabilidade, eu fui trabalhar no departamento pessoal. Só que eu não sabia nem ligar um computador, não sabia... Então, quando eu entrei lá, eu até assustei. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu fui aprendendo, fui estudando, fui aprendendo. Fiquei um bom tempo no departamento pessoal. Cheguei lá com cargo de liderança, né? Dali não tinha mais para onde ir. Era eu e o dono do escritório. E foi onde eu comecei a cutucar ele para ir para a parte comercial. Que na época não existia, nem era parte comercial. Já um visionário, hein? Eu comecei a enxergar, na época a gente chamava de visitador. Não existia a parte visitador. Acho que não. Tudo comercial. Era visitador, porque tinha dois. Visitador de contabilidade, visitador de escritório. Tinha dois lá, né? E o escritório requeria mais um. Então eu comecei, né, em cima lá do meu chefe, bater nisso, né? E uma vez ele deu a oportunidade. Tanto que eu fiquei em cima dele e deu. Mas ele pegou assim uma meia dúzia de clientes, os piores clientes do escritório. E falou, vai você lá. Cliente que não pagava, que não mandava documentação, aquilo lá, tipo, para testar mesmo, né? Deixa eu ver se... Será que tá me perturbando aqui? Deixa eu ver o que vai acontecer. E disso eu consegui reverter todos. Viraram clientes, pagaram, viraram bons clientes. Por isso que a gente fala, né? Que a gente tem que estar em cima do cliente. A gente tem que estar em contato com o cliente. Porque o cliente simplesmente estava abandonado. Ele via a contabilidade como um custo, um gasto, um desnecessário. E com isso a gente começou a mostrar isso. A gente conseguiu reverter... trazer de volta para o escritório, inclusive mais indicação. E aí eu fui indo. Eu fiquei 3 anos lá, fazendo essa parte de visitação, né? Consegui uma boa carteira de clientes lá, né? E aí foi quando, de repente, algumas coisas não estavam legais lá, né? O dono do escritório também tinha uma outra visão sobre isso e acabei saindo. Só que eu saí num dia e no outro dia eu consegui o primeiro cliente, que a Nelma estava falando. Sim. E eu falei, eu sempre tive uma visão dessa. Falei, eu sei fazer o trabalho. Eu sei como é que é, eu sei que funciona. A gente pegou já toda essa base. Eu não sei empreender, mas eu sei trabalhar. Porque a gente não tinha visão nenhuma de empreendedor. Não tinha nada. A gente, vamos trabalhar. E aí foi quando a gente pegou o primeiro cliente, inclusive está até hoje com a gente. Tá lá. O que a gente sabia fazer era operação. E a gente era operação total, né? Então, eu fazia fiscal, fazia contábil, fazia legalização. E ele fazia a parte de DP, comercial, financeiro. Então, a gente iniciou ali dentro da operação mesmo. E era o que a gente sabia fazer. A gente não sabia empreender. Assim... A gente não sabia administrar um negócio, né? A gente, por mais que tivesse ali uma formação já, mas a gente sempre foi funcionários. Né? Nunca donos de empresa. Então, assim, eu lembro quando a gente começou, a gente também teve muitas dificuldades, né? A gente enfrentou, assim, bastante barreiras como profissionais. A gente levou um tempo para amadurecer também, porque naquela época a gente tinha 25 anos, né? 24 para 25 anos.
Já se passaram, é isso aí mesmo, já se 16 passaram anos. 16 anos. Então, assim, a gente 25, é 26, novos, né? Sim. Não que a gente não seja ainda, nós somos novos ainda. Somos novos ainda. Mas naquela época, né, quem era a pessoa com, sei lá, recém-formada, com 20 e poucos anos, que ia arriscar Empreender. largar um emprego fixo, né, CLT, garantia que você tinha. Eu com crescimento, pensando, né, em que profissional eu iria me tornar dentro do nicho contábil. Isso, eu tinha a certeza que eu não queria escritório de contabilidade. Porque eu comecei no escritório de contabilidade, então chegou um ponto que eu falei, eu não quero escritório de contabilidade para minha vida. E olha aí, tô 16 anos só com escritório. com escritório de contabilidade. Aham. Então, assim, foi muito difícil porque a gente tinha que estar ali na operação, não tinha funcionário na época, e a gente sempre se dedicou muito no sentido do quê? Que algumas pessoas perguntam, qual que é o diferencial? O que vocês procuram como diferencial? A aproximação com os clientes, né? Eu acho que essa conexão que a gente cria com os nossos clientes, de estar ali próximo a eles, de dar uma atenção, Isso aí. sabe? Não ser aquela coisa de... O que a gente vê muito, aí às vezes o empresário ali, contábil, ele não tem contato nenhum com os clientes, ele tem a operação dele, ele tem um vendedor, ele tem um comercial, ele tem a supervisora lá do departamento, eles que é a ponte ali, o contato com o cliente. Mal e mal, o dono ali do escritório em si, Parece. ele tem algum contato com o cliente. A gente procura ter essa aproximação, esse vínculo, tanto que tem alguns clientes que são até amigos pessoais, Sim, amigos bastante, íntimos, né? bastante. Nosso também ali fora daquele ambiente corporativo, aquele ambiente ali profissional, né? Então, esse nosso diferencial, a gente sempre quis essa aproximação. Atendimento Lógico humanizado. que, né, 250 clientes recorrentes. Eu falo com todos, claro, uma vez por ano, que é na época do imposto de renda. Automaticamente, Mente não dá. eu acabo tendo contato com eles ali nesse período. Mas durante o ano, é claro, a gente, né, tem uma agenda também que está aí correndo, a gente não consegue ter ali o contato 100% com todos. Mas a maioria, Tá a ali gente falando, procura né? sempre ter essa conexão. Bacana, gente. Parabéns pela história. E é isso. É empreender, 16 anos aí na batalha, né? Mas você vê que interessante. Vocês começaram ali, se jogaram sem saber nada. E estão aí, 16 anos. E geralmente as empresas no Brasil duram o quê? No máximo 5? 5. E vocês estão A média de 3 a anos. Acima de... Ela começa a se constituir a partir dos 3. Dos 3, né? Dos 5. Três Dos é 5 para cima. Sim, Para mas passar dos já 5 é Já porque ela é tem grande possibilidade de sobreviver. E vocês estão aí fazendo isso acontecer. E qual foi o momento de virada de chave de vocês? Porque, gente, tem muito contador que está assistindo a gente, que eles estão aí no operacional. Não estou dizendo que não tem que estar no operacional, porque até hoje a gente está no operacional, fazendo as coisas Sim. acontecer. Mas qual foi o momento de virada que você falou assim, caramba, eu sou empreendedor, eu preciso fazer isso aqui crescer? O Rafael já veio com essa veia de vendas, Sim. então acho que foi mais simples. A maioria dos contadores não tem essa veia de vendas. Sim. Então, para vocês, na minha concepção, acho que foi mais simples. Mas qual foi a virada de chave? Falar assim, caramba, eu tenho um negócio. Sim. A gente teve, acho que, vários momentos nesses 16 anos que houve, sim, algumas situações que a gente teve uma virada de chave. Tá. Né? Então, a gente procurava o quê? Sempre estar inovando, sempre indo junto com o mercado. O que está acontecendo de tendência no mercado contábil? Então, a gente procurava estar indo junto com eles. Mas acho que todas as vezes que a gente teve essa virada de chave, eu acho que nada se compara esses Agora. 2 últimos anos. A Mas gente que começou com o no ano pra comercial cá, aqui com o Geraldo, que a gente fez um curso E a com gente ele. fez lá o... Ali eu acho que foi, Foi. o nosso ponto inicial. A gente fez um curso de marketing com Geraldo, o Geraldo, departamento comercial. Aham. Departamento comercial, muito departamento comercial, e a gente não sabia nem os termos de comercial. Lead, o que é um lead? Né? bom. Mas Não. SDR. Que é SDR? Que mundo é Que esse? lead? Eu falei, que é isso? Meu Deus Entendeu? do céu. A gente ficou até envergonhado, porque era uma área totalmente oposta. Eu sou contabilidade, eu vendo serviços contábeis. Você está me pedindo o quê? Um balanço? Uma DRE? Para mim te abrir um cálculo de uma guia de imposto do DAS ali, para me te explicar como que chegou nesses valores? Eu domino totalmente essa área. Aí você estava falando para mim de uma área comercial que, para mim, para ele, por mais que ele atuasse no setor comercial como venda, mas era algo ali para gente que era novo. Que ele Eram fazia palavras. intuitivamente, né? Exatamente. A gente não tinha o profissionalismo e o foco que é vendas. É porque assim, a gente, como eu já vim dessa parte, a gente fala que é comercial, a gente fazia o comercial e não sabia. Isso. A verdade a gente já fazia esse comercial, visitava os clientes, a gente conseguia muita indicação. Até antes da pandemia,
eu praticamente visitava todos os clientes, né? É uma boa Porque era parte. muito documento, Não dava que a gente conta de ia... todos, não né? dava todos, mas a maioria... Boa parte. Antes da pandemia. Porque a maioria era muito documento. E retira documento, e leva documento. Não tinha muito digital naquela época, né? Antes da pandemia. Era tudo Depois muito com a pandemia, físico ainda. o sistema da receita, tudo informatizou, porque precisava rodar. Sim. Muita gente fechou, muita gente ficou lá, todo mundo no home office. Muitos clientes nossos, que a maioria dos nossos clientes hoje é comércio. Muito foi para e-commerce, que a gente tem uma boa clientela de e-commerce hoje, né? Então, aquela parte da visitação, automaticamente foi caindo. Né? Muitos clientes hoje não querem nem para marcar uma visita, nossa, é terrível, uma reunião, é online. Então, uma das viradas da chave foi essa, porque depois da pandemia foi mais difícil vir indicação, porque a gente já não estava ali no ativo, ali batendo. Porque você ia lá visitar o cliente te via, lembrava, tem um amigo, tem alguém que precisava, e a gente trazia indicação. Gerava um network de alguma forma. Gerava alguma coisa, mas depois que acabou essas partes das visitas, que aí a gente começou meio que dar uma patinada nisso. E aí eu comecei a ir atrás de novo e vai. Mas sempre aquilo, vendo que era novo. Sim. Vendo que era novo, Vendo que era novo. Tudo que era tendência, a gente queria saber o que era, a gente queria ir atrás. E foi quando começou a bater de frente mesmo a questão da venda. Mas o marketing, venda, o que a gente vai vender dentro do nosso escritório de contabilidade? A gente presta serviço. Então, aquilo foi entrando na nossa mente e aí a gente até chegar a um ponto que a gente viu que, na verdade, a gente não somos mais contadores. A gente tem que sair da operação. Precisamos sair da operação, porque se a gente não sair da operação e a gente não começar a delegar para supervisores, para funcionários, isso que a gente faz hoje, a gente não vai conseguir vender. E a chave de tudo aqui é vender. Então, vamos para o comercial, vamos com tudo para cima do comercial, tirar, né, da gente essa imagem de contadores, empresários contábeis. Não, somos empresários contábeis, sim, mas vamos focar nesse setor de venda, de marketing mesmo do escritório. Estratégico, né? A gente estratégico, exatamente. O consultor estratégico, na verdade, ser o contador estratégico. A gente precisa ser estratégico e para os clientes a gente precisa ser consultivo, que a gente está na era agora que o pessoal fala muito do contador consultivo. Exatamente. Então a gente tem que bater nisso. E, tanto eu como a Neumann, a gente tem que ter esse tempo, tem que ter isso para poder fazer isso com os clientes. Sim. E o principal de tudo é a venda. Se não existe venda, isso é em todo ramo. Depois que veio cair a ficha. Depois que a gente começou a consultoria com o Geraldo, que veio lá de trás, faz mais ou menos um ano. Isso. Foi maio do ano passado que a gente começou a consultoria lá. Que a gente foi começar a entender o que era um departamento comercial em si. O mundo que é grande, né? E o tanto de coisa que dá pra gente trabalhar e fazer em cima disso. E o tanto de coisa que a gente consegue vender, que a gente nem sabia que a gente vendia. Ou seja, o hub de soluções, né? O hub, exatamente. De soluções, exatamente, dentro do nosso ecossistema. Foi aí que a gente começou mesmo a bater de frente no comercial. Entender que a gente não era só o famoso contador que antigamente, né, o pessoal falava que era o guarda-livro. Não vai falar isso, não vai falar isso. Quem é vai contador das antigas aí sabe que eu tô falando, tem coisa que mais me revoltava na época que eu comecei. Na área contábil era dar o nome. Ah, você é guarda-livro? Eu não sou guarda-livro. Meu Deus do céu. Um termo, assim, que era praticamente um xingamento para os profissionais da área contábil, né? Então, a gente tentar mostrar para os nossos clientes que a gente não é só aquele escritório de contabilidade que entrega para eles só o imposto, que era comum a gente escutar isso, e eu acredito que tem muitos colegas meus da área que hoje escuta isso dos clientes dele. É comum ele perder um cliente, ou o cliente virar para ele e falar assim, pô, você está aumentando aqui meus honorários, o cliente lá há anos, né? Ele faz aquele reajustezinho ali anual, e aí quando ele recebe, às vezes, um reajuste de R$10 no boleto, ele vai questionar aquele reajuste, porque e vai questionar o quê? Ele vai alegar que você só me entrega um imposto por mês. A única coisa que você faz para mim é entregar o imposto. E, de fato, a gente entrega o imposto, mas e o trabalho que está por trás disso, entendeu? Então, a gente começou a focar muito nisso. Você vende, você presta serviços de contabilidade, na hora de você passar uma proposta para o cliente, eu faço a apuração de impostos, eu faço a folha de pagamento, eu faço a parte contábil. Tá, eu já te pago para isso. Isso é o mínimo que você tem que me entregar. Eu quero algo mais. Né? Então, a gente teve que começar a aprender a mostrar isso para esses clientes, que a gente não é só o escritório de contabilidade que já entrega aquele feijão com arroz de todos os meses. Tem o encantamento do cliente. A gente teve que começar a aprender a vender sonho.
né? Entender onde está a dor do cliente e vender para ele um sonho e não contabilidade. Show, muito Exatamente. bom. Então, foi nessa virada de chaves que aí sim a gente começou a ir mais para cima, né? Porque a contabilidade mudou muito, né? Mudou. Mudou demais. Existem hoje ainda pessoas que estão, né, naquela era tradicional. Sim. Existe hoje A muitos gente começou escritórios. assim, né? Muito. Existem muitos escritórios tradicionais hoje, né, que tem o mercado deles lá, são grandes, mas pra gente, né, a gente tá 16 anos, um bom tempo, mas a gente vive recomeçando. Se a gente não se recomeçar todo mês, se a gente não fazer todo mês, a gente vai ficar para trás, porque está muito rápido o crescimento agora. Sim. É muita informação, é muito digital, é muita coisa. Se a gente não tiver em cima hoje, a gente fica para trás. Então, o que a gente pensou depois, tendo toda essa visão, a gente precisa cada vez mais abraçar o cliente de uma maneira que não dê tempo de ele procurar na rua. Isso aí. Exatamente. Vamos supor, hoje a gente tem um ecossistema lá que a gente tem muitos parceiros, né? O que o cliente precisar, fala comigo, tá lá. Preciso de consórcio, tá aqui. Preciso de... Seguro, tô aqui. Preciso de assessoria empresarial, financeira, o que você precisar, tem aqui. Marketing, Site. Então a gente tem tudo lá hoje para realmente abraçar o cliente e não deixar ele procurar fora. Porque se de repente ele procura fora, acha uma brecha, ele acaba indo embora. Sendo iludido, depende de uma situação, entendeu? Até que a gente estava conversando agora há pouco, e acaba indo embora. Exato. E a gente não pode deixar isso. Então, a questão da gente fidelizar o cliente, não é o serviço contábil é minha obrigação, é o mínimo. É o que você está pagando para mim. É que nem eu acabo de falar, arroz e feijão, né? É aquilo ali, ponto. Não é isso. O que eu quero é que ele tenha um hub de soluções ali para agradar a gestão da empresa dele, para ele ficar tranquilo. Show. Gente, Marta Sincera falando aqui, o podcast, eu vou fazer uma pergunta para vocês que o cliente sempre, às vezes, questiona, pergunta, assim, Marta, o pessoal vai lá no podcast, eu queria entender um pouco melhor isso. Então, vamos lá. Vocês hoje estão com 250 clientes e vocês entenderam o que é o relacionamento, que é estar ali presente com o cliente, né? Como que é você vender a contabilidade consultiva, até para o pessoal entender nessa escala? Como vocês conseguem entregar isso e fazer esse encantamento com o cliente e ele enxergar isso? Até aí, assim, os insights que vocês tiverem, que vocês estão conseguindo fazer isso, até como você acabou de falar, você está cercando o cliente com várias coisas para ele não olhar para o outro, né? Me conta isso. Eu acho que a palavra foi, assim, o que a gente fez lá, né? O time. Você tem uma equipe especializada, treinada, uma equipe que está ali vestindo a camisa com você também. Porque isso vai muito da cultura, da cultura empresarial. A gente começou a bater muito na cultura empresarial em outubro do ano passado. Que foi uma outra virada de chave que a gente teve. Né? A gente quis arrumar a casa. Exatamente, porque a gente tinha lá a equipe, a gente tem, né? Tem lá eu, a Nemo, mais 15 funcionários, são distribuídos pelos departamentos. Sim. Né? Então, a gente não tinha um líder. Por departamento. Então, acho que cada um podia fazer o que queria. Rotatividade. Tinha muita rotatividade, porque a gente não conseguia enxergar como que estava aquele funcionário, se estava bem, se não estava, se estava no lugar certo, se não estava, se a operação estava rodando, como que estava. A gente tinha uma visão geral do escritório. Claro, a gente nunca perdeu a mão do escritório, isso aí a gente nunca perdeu. Mas não tinha aquele controle do dia a dia, que ficar em cima. E a gente não tinha tempo de ficar em cima. Então, a gente tinha muita rotatividade de funcionário, tinha muito problema de relacionamento, né? Então, mas por conta de... A gente sempre teve a parte cultural, mas a gente não batia com força igual que a gente estava batendo hoje. E depois a gente começou a bater com força na cultura. A cultura, ela tanto retém os talentos, como expele aqueles que não seguem, que não fazem parte dela, entendeu? Então, a parte cultural fez muito, porque com isso, hoje eu tenho líderes. A gente tem lá nossa carteira de clientes que a gente sabe quais são os clientes estratégicos que a gente fala, né? Que esses líderes cuidam disso, e esses líderes foram treinados justamente para estar no nosso lugar ali e mostrar para o cliente tudo que ele tem. Entendi. Entendeu? Tudo que ele tem, tudo que o escritório oferece, porque muitas vezes nem os nossos funcionários sabiam o que o escritório oferecia. Não conhecia o ecossistema. Não conhecia a missão, visão, valores, enfim. Né? Tinha funcionários que estavam ali com a gente, que às vezes o cliente ligava para perguntar, olha, eu estou precisando de, sei lá, coisa assim, às vezes uma gentileza, porque a gente faz muita gentileza para o cliente também, né? Às vezes o cliente está ali pedindo para ver, sei lá, uma segunda via do IPTU da casa dele.
Tipo, quem, né? O segunda via de PTU, a gente não é imobiliário. Mas é uma gentileza. O cliente ele não sabe onde vai lá, consulta, a gente sabe muito bem onde é o caminho. E Vai vai lá lá, e pega. tira uma guia. E aí tinha funcionários que falavam, não, a gente não faz esse serviço aqui, né? Não fazemos esse serviço aqui, não atendemos. Um exemplo, tá? Entre vários outros. Então, eram funcionários que muitas das vezes eles também não andavam com a gente. Né? Ele fazia ali o trabalho dele no operacional, ganhava ali o salário dele por mês, mas ele não fazia nada mais além daquilo. Né? Eram funcionários assim que não eram proativos. Perfil, né? Não tinha um perfil, verdade, não tinha um perfil alinhado com a cultura que a gente queria ter dentro do escritório. E aí eu acho que o primeiro ponto que a gente foi mexer antes mesmo... Do comercial. Antes do comercial, que o pessoal ainda cobra a gente, que vocês deviam ter ido para o comercial primeiro. Estruturado todo o comercial primeiro, já que vocês estavam focados em vendas, para depois vocês pensarem na cultura. Mas a gente fez o contrário. Por quê? A gente via que tinha uma necessidade grande naquele momento de arrumar a casa. A gente tem uma equipe hoje? Tem. Mas a gente não tem uma equipe alinhada, a gente não tem uma equipe ajustada. A nossa operação não está legal. A gente se preocupava muito com a operação. Eu me preocupava, chegava dia 15, eu queria a relação de todas as empresas para saber quem já tinha fechado, quem não estava e por que não fechou. E tem que ir até amanhã, dava dia 16, 17, eu já estava de novo lá em cima da operação. Tipo, peraí, que ponto que eu cheguei que eu tenho que ficar me preocupando com 4, teve época que a gente teve até 5 pessoas dentro do setor fiscal. Só do fiscal já chegamos a ter 5 então, pessoas. 5 pessoas dentro do setor fiscal e eu preocupada para saber se tinha fechado ou não. Se no dia 18, 19 já tinha ido todos os impostos, porque eles tinham que fazer mais que a obrigação. Então, assim, tava uma coisa... A gente sentia que não estava do jeito que a gente queria. E aí, o primeiro ponto, a gente foi lá, criamos o nosso RH. Que a gente não tinha. Hoje a gente tem um RH interno. A gente tinha um RH interno. E aí, com o RH interno, a gente conseguiu enxergar muita coisa que realmente precisava mudar ali dentro. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi reestruturar o time, foi reestruturar a equipe. Então, teve mês lá que eu mandei 3 pessoas embora de uma vez. No outro mês, mais 3. Então, praticamente, eu tive que tirar aquelas pessoas que não estavam caminhando conosco ali e trocar a equipe. E aí, sim, eu poder treinar essas pessoas da forma que a gente queria que elas ficassem, né? De acordo com a nossa cultura. Começamos a investir mais em cultura, sim. E aí, com esse time já alinhado, esse time já engajado, foi mais fácil para a gente poder conseguir vender essa contabilidade consultiva. Exatamente. E não só Mais isso. fácil. Né? E fora isso também, voltando à parte lá do comercial, a gente tem o nosso ecossistema, que tem um hub de soluções, e a gente também tem um plano de indicação. Bacana. Que é muito legal. Não é só aquele, vou te dar um desconto na mensalidade. Não, a gente fez um plano de indicação hoje, que a gente está apresentando para os clientes, que vai até de voucher de um restaurante... Que legal. Até 50% de uma mensalidade de graça, uma consultoria financeira. Então, a gente tem um plano lá de indicações, dependendo do número de indicações que ele tiver lá com a gente, mais benefício ele vai ter. Entendi. E não é aquela coisa que a gente via muito, me indica aí que eu te dou a primeira mensalidade, né? E muitas vezes o cliente não quer isso. Exato. Ele quer fazer uma coisa diferente. Uhum. Vamos dar um jantar. Fala, me indica aí um cliente. Se ele fechando o contato, você vai pegar sua esposa, você vai jantar em tal lugar com ela hoje. Você topa? E é onde vem a indicação. Onde você fica mais próximo do cliente. Onde Legal. você consegue reter ele. Que legal. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ó, vários insights aqui. A conversa aí não chegou nem aos 30 minutos. Vocês estão ouvindo vários insights em relação a como você consegue crescer. Que é isso. Eles falaram, a gente precisa vender. A gente sabe que se a gente não vender, a gente não tá crescendo. Mas algo que eles tocaram aqui interessantíssimo sobre cultura e como que eles conseguem entregar essa tal de contabilidade consultiva que vocês sempre estão perguntando. Então é isso. Primeiro, a operação tem que entender o que eles estão fazendo. Eles têm que vender isso para a operação. Eles têm que gostar de estar ali dentro. Eles têm que amar da mesma forma que a gente ama. Né? Porque, assim, eles que nem eu falo, hoje está mais fácil de contratar funcionários porque eles querem trabalhar com a gente. Era uma dor que a gente tinha. A gente tinha uma dor muito grande com mão de obra. A gente chegou já no escritório, ficar 2, 3 meses com vaga aberta, principalmente na área fiscal. E não preencher. E não preencher. Então, agora vocês vão ter que contar segredo. Vamos lá, porque assim, você sabe... É uma dor muito grande. Grupos aí de contabilidade. Sim, hoje a gente faz parte. Vocês fazem parte e vocês veem que muito contador reclama. Gente, não tem reclama de casa, não sei o quê. Como que vocês fizeram isso? Hoje uma dor muito grande, não digo só na contabilidade, mas no mercado. No mercado todo é justamente a mão de obra. Uma mão de obra especializada. Né? Então, a gente tinha muito problema com isso. Porque não tinha uma cultura implantada.
A gente tinha Cultura fraca. É uma cultura fraca. Isso. Porque hoje o líder é espelho dos donos, dos empresários. O líder do grupo, os funcionários, o nosso time é o nosso espelho. Isso aí. Então, se a gente não tem ali uma cultura forte, cada um vai implantar sua cultura da sua cabeça. Então, vai ter departamento que vai ter uma parte de um jeito, do outro não. Se tem uma cultura forte, todos estão no mesmo sentido, no mesmo caminho. Então, a gente consegue demonstrar o que a gente precisa. E depois que a gente implantou isso, a gente começou a fazer um monte de eventos, né? A gente teve aí semana passada o Quiz Fit que a gente lançou, a gente tem o nosso mascote, que é o Quinera, que está fazendo muito sucesso também. E tudo são eventos da cultura. A gente vai ter nossa festa junina agora, a gente tem um outro evento em agosto que a gente vai fazer também para empreendedor, fizemos o carnaval. Então, tudo isso que a gente está mostrando atrai, né, os bons profissionais. Todo mundo quer trabalhar numa empresa que tenha ali um clima organizacional legal, que eles sejam bem tratados, que eles tenham ali um ambiente saudável, que não fica aquele clima pesado, e ver que a gente enxerga não só o trabalho deles, mas assim, o valor que eles têm lá dentro pra gente, né? Então, depois que a gente começou a fazer isso, a gente teve agora um probleminha, que teve uma dispensa também no fiscal, que o rapaz pediu a demissão, e em questão de quê? 15 dias? Acho que nem isso. Nem isso. Acho que abriu a vaga uma semana depois que a vaga estava aberta, apareceu o profissional. A gente já conseguiu preencher essa vaga. Exatamente. Bacana. E isso tudo está relacionado, então, à cultura que vocês estão implantando lá. Batendo de cima nessa parte da cultura. Foi importante porque, assim, a gente mostra para o nosso time, né, o quanto que a gente ama aquilo, né, o quanto que a gente se dedica para eles terem ali um ambiente... Eles têm a mesma visão que a gente. A mesma visão que a gente, e eles também se sentirem num ambiente seguro, né? Um ambiente saudável para se trabalhar. E querer, né? Eles terem aquela garra, aquela motivação. Às vezes, muitas vezes, a gente não precisa nem pedir, né? A gente fala muito, engaja lá nas redes sociais, tudo que você fizer, posta, marca a quiz. A gente nem precisa. Quando a gente vai ver, eles já estão criando vídeo. Já estão pegando a IA, criando videozinho lá, já estão marcando. Já estão postando, marcando. Já estão postando. Eles têm aquele prazer de, tipo, olha, eu trabalho na quiz e contabilidade. E isso, pra gente, é uma satisfação, assim, enorme, porque a gente não tinha isso até uns anos atrás, né? Ano passado. A gente praticamente, exatamente, né? A gente não tinha isso, né? Então, a gente vê que eles mudaram bastante, né? Aquela questão, são pessoas, né? Então, é o que eu falo, você não tem... Pô, o funcionário entra hoje lá, o nosso colaborador, né? No primeiro dia de trabalho dele, com certeza ele vai chegar lá, vai ter uma cartinha na mesa dele de boas-vindas, vai ter um bombonzinho lá para ele. E ele não vai trabalhar. E ele não vai trabalhar. No primeiro dia, ele não põe a mão na operação. Ele não fica lá abandonado. Ele chega lá e tem uma outra pessoa que está lá do setor, aquelas ranzinza que já está de saco cheio da empresa. Tipo, tá aí sua listagem de cliente é essa. Se vira. E a pessoa chega lá e fica toda perdida sem saber para onde vai. Não, ela vai ser... A gente faz um onboard com ela vai ser integrada na empresa. Então, a pessoa responsável pelo RH vem, apresenta a empresa toda para ela. Apresenta a cultura, vai falar da missão, da visão, dos valores, vai mostrar ali para ela a parte operacional, e a supervisora vai direcionar ela, a princípio, ali para ela ir se familiarizando com o sistema, com aqueles clientes que ficaram para a responsabilidade dela. Então, o primeiro mês, praticamente, ela vai só ali ficar nas particularidades. E aí, depois, obviamente, ela entra com tudo na operação, que aí ela também vai ter que mostrar o valor dela dentro da empresa. Né? Então, a gente contratou uma mão de obra qualificada, só que ela também tem que nos entregar esse resultado, né? Para que ela permaneça ali conosco. Mas aniversário mesmo, a gente tem o... durante o ano a gente tem vários... Estou familiarizada ainda, o Day Off, né? Agora, o último que a gente lançou agora foi o Day Off. O Day Off, o último que a gente lançou. Porque até então a gente sempre faz, todo mês tem os aniversariantes, a gente sempre compra o bolo, né? A gente compra um bolo, no final a gente para uma hora, um salgadinho, a gente para uma hora antes ali, canta parabéns, o pessoal faz uma recreação ali, tudo sempre teve. E antigamente o que a gente fazia? Fazia uma vaquinha interna lá, comprava um presente e entregava para essa pessoa.
Até 2 meses atrás a gente fazia aí isso. o pessoal veio com essa sugestão. Aí vieram com essa sugestão dessa questão do day off, tá muito conhecido hoje, né? Isso. No dia do aniversário a gente implantou. Uhum. Então, há 2 meses a gente também tem lá o day off, que hoje é caracterizado um benefício. Isso mesmo. Coloca lá como. benefício. E, gente, Entendeu? vocês falando sobre essa questão, qual que é o primeiro passo, para quem está assistindo, assim, em relação à cultura, qual foi o primeiro passo que vocês deram? Porque às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim. A gente tem que implantar comercial, fazer tudo. cultura, mexer em tanta coisa. O que que você, qual que é, assim, para quem está assistindo, assim, olha, faça primeiro isso. Primeiro comercial. Não, é questão da cultura. Isso. A cultura você tem que ter primeiro uma missão, uma visão e um valores. valor bem alinhado. Eu acho de missão e visão bem alinhadas. Tá. Porque para você, o que Saber você onde quer e aonde você quer chegar. Exatamente. Então você precisa ter isso muito bem alinhado. E a missão não é a missão que vai ser a vida inteira da empresa. Sua missão é no máximo ali 2, 3 anos. Você vai colocar uma meta ali para você. Entendi. Então, Entendeu? E isso vai sempre atualizando, sempre mudando. Mas primeiro passo, se você não tiver isso, não tem nem como começar a implantar cultura na empresa. ou seja, então você está ouvindo, né? Missão, visão, valores, você tendo isso muito bem alinhado. Você já começa a implementar a cultura da sua empresa. Com o objetivo que você quer. Porque antigamente tinha muitas frases, né, na internet. O que é a minha visão? Tornar-se não sei o quê. É uma coisa impossível, não pode. Sim. A nossa visão e a nossa missão tem que ser a realidade que a gente quer. A gente demorou para entender isso também. Entendi. Né, Nilma? A gente não entendia, achava que era uma frase bonita. A visão e a missão eram fazer os valores. Uma frase vamos fazer bem uma frase bonita aqui. que a gente nem a gente sabia o que era. Aí você pegava um pouquinho do site de um pouquinho do site do outro, uma palavrinha bonitinha que estava em moda e você colocava ali, pronto, a gente tem nossa... Aí você lia assim, mas tá, o que é isso? Mas qual que é o objetivo? Dentro desse contexto todo, claro que a gente não fez nada sozinho. Não, a gente teve muita A ajuda. gente foi buscar, temos ainda. Temos. Né? Temos bastante ajuda em cima disso. Hoje que foram muito importantes para nós. A gente foi em busca de profissionais para poder também nos ajudar, porque para nós também isso era novo. A gente não sabia que caminho a gente tinha que seguir. Então, a gente teve muita ajuda que foi da Lorena Azevedo, especialista na área de RH. Então, ela que foi responsável por implantar o RH dentro da nossa empresa. A gente está implantando ainda, porque é um processo que leva um ano para se concretizar. Então, a ajuda dela foi muito primordial para nós, foi essencial mesmo. Ela que redesenhou, né, a nossa visão, missão, valores. A gente também foi participar de outros clubes, né? A gente foi muito importante muito isso. Importante também, para a gente não ficar só naquela erinha ali de, né, aquela coisa da viseira ali, daquele mundo contábil, contadores, escritórios de contabilidade, todos fazendo a mesma coisa. A gente teve que sair, uma coisa que a gente aprendeu com o nosso mentor, que é o Johnny Martins, né? Sair da bolha. Uhum. Então, a gente estava dentro de uma bolha e a gente teve que aprender a furar essa bolha e enxergar fora dela. Para aí sim a gente poder conseguir trazer isso para dentro hoje da nossa realidade, né? Que é o que a gente está vivenciando hoje. Então, assim, de fato, a gente também teve ali as parcerias que nos ajudaram bastante e ainda estão nos ajudando. A gente, assim, tem uma dica, né, para o pessoal, para quem está começando agora, procurem participar de clubes de negócio, de network, onde tiver falando ali, onde tiver empresários junto falando, independente do ramo, porque não é só a contabilidade. Porque o ramo empresarial, todo ramo vai ter lá, vai ter sua cultura, vai ter seu problema com isso, aquilo, mas é questão de empreendedorismo. Então procurem tá perto de pessoas desse jeito, desse time. Pessoas que querem o mesmo caminho. Né? Pessoas que vão te levar para um caminho legal. Porque isso virou muito a nossa chave também. Começar a participar desses clubes de negócio, independente de qual que seja. Sim. Né? Onde tiver lá um network, uma associação comercial, um Senac, qualquer lugar que tiver empresários reunidos, falando de alguma coisa, esteja lá. Entendi. É como o Johnny fala, né? A ambiência faz a frequência, né? Exatamente. Então, daí, gente, é isso que o pessoal tá falando aqui, é isso que eu ouço de todo mundo que vem aqui. Assim, olha, eu mudei a minha mentalidade quando eu comecei a participar de uma mentoria de um clube, de um network, e aí eu comecei a virar essa chave. Então, muita gente não acredita nisso, mas está aqui a prova, aonde eles conseguiram começar a avançar e sair, né? Como a Nilma acabou de falar aqui. Tava naquela viseirinha ali, fechadinha no mundo. Bolha ali. Aquela zona de conforto. Exato. Tô recebendo indicação aqui, tá ótimo. Entre as 5 sai um, tô no lucro, né?
mas a gente viu não é que só, não era só isso. não é só não. isso. Não é só isso. Até porque chega um momento que isso não é o suficiente, né? Não. Chega um momento, gente, que isso não é suficiente. Você tem que fazer o 360. Você tem que... Eu tenho um amigo que ele fala, ai, Marta, eu tô que nem cachorro, mijando em todos os postes, fazendo... Tem que deixar a minha marca ali Exatamente. para conseguir atrair. E é isso que eles estão fazendo, as coisas acontecerem lá na Quiz Contabilidade. E isso é muito legal. E eu tenho certeza que por muitos anos ainda vocês têm aí um grande legado aí para deixar. E você vê, né? Contabilidade antes era um sinônimo de coisa chata, Sim. coisa não sei Sim. o quê. E hoje em dia tá mudando muito a visão. Muito Totalmente, isso. Totalmente. Isso que a gente nem entrou na parte também, que é uma parte muito importante, que também para nós, para a gente ter essa operação, esse time ali engajado, foi necessário a gente investir também em sistemas. Tecnologia. Tecnologia. A gente ia entrar nisso, na tecnologia. Isso, na parte de tecnologia. Hoje, sem tecnologia... Então, assim, tudo mudou, tudo avançou, que nem o Rafael mesmo disse, veio a pandemia, tudo passou a ser Foi digital. informatizado. Nós fomos um pouco resistentes no começo. Home office ainda a gente é um pouco, tem uma barreira em eu relação tenho a isso, minha... né? Ainda tem uma barreira em Funciona. relação à questão do home office. Mas a gente foi entendendo que era necessário. Era necessário. E aí, com o avanço disso, a gente também precisou investir em tecnologia. Então, a gente trocou o sistema que a gente tinha. A gente foi para o sistema, que é o sistema, acho que mais usado hoje na contabilidade, que se você não tem esse sistema, parece que o seu escritório de contabilidade é pequenininho. Eu não vou fazer propaganda dele aqui, não, porque eu não estou ganhando nada. Se me desse um mês de mensalidade... Já estava bom, já estava bom, já. Mas aquele sistema lá... que ele Aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, Então, mas foi necessário. Então, a gente implantou ele lá, trocamos o sistema que a gente tinha. Nossa, isso fez com que a operação decolasse. Foi lindo essa troca de sistema. Foi trabalhoso, é claro que foi. Nossa, a implantação foi uma A loucura. implantação foi um parto, assim. Teve funcionário que saiu na implantação. Não aguentou. Teve funcionário que não aguentou, saiu. Não aguentou. Mas foi aí que a gente aprendeu. Aí você vai ver quem anda com você e quem não anda. Você vai ver quem é o time que está mesmo no seu caminho ou não. Mas teve funcionário que saiu na implantação, mas aconteceu a implantação, sobrevivemos, né? E é assim, um sistema... quanto mais você tem ali tecnologia, mais você investe em tecnologia, mais informatizado vai estar a sua operação. Então, hoje você fecha as empresas ali, ó, no instalar de dedo, porque já está tudo configurado, tudo parametrizado. E aí você pode cobrar uns honorários que você fala, pô, esse honorário aqui paga até 5, empresa igual. Tipo, faz a operação que nem vê, porque está tudo amarrado uma coisa na outra. Você tem a analista ali só para fazer a conferência, né, ver se fechou certinho, se ficou tudo ok. O cliente vai receber o imposto dele. Aqui é só contadores que assistem, né? Só contadores. Só contadores que assistem, né? Então, eu consigo cobrar um honorário que eu não estou sendo desleal também. Sim, Que o justo, né? A justo, gente fala muito justo, é o sim, justo. né? Porque É o a justo. gente não é... A gente não está fazendo ali feirão livre, né? Como é que fala? Leilão. Leilão dos nossos serviços. Leilão. A gente tem que dar valor para o nosso serviço. Então, eu não vou cobrar 50, 100 reais a mais, a menos do meu colega ali do lado, que está cobrando o valor e ele está querendo vir para mim por causa de 100 reais a menos. Não, pelo contrário. Se ele vir, eu vou cobrar 100 reais a mais. Ah, você paga quanto pro fulano? Não, o meu, então é 100 reais mais. Porque ele vai ter que vir pelo serviço que eu ofereço, pela qualidade, pelo valor que eu entrego, né? E não ficar nessa barganha de preço. Exatamente. Então, dá para Esse você valor cobrar um diferente, valor né? justo e a mão de obra que você vai ter ali, a operação, ela já está ajustada, ela vai fazer o trabalho ali, às vezes, que nem eu falei, né? Recebendo de um, mas ele cobra praticamente 5 ali dentro da operação. Então, a gente consegue com isso também ter uma lucratividade. A gente ainda não está tendo, nossa, aquela lucratividade, mas a gente está caminhando para isso. A gente está investindo hoje. É isso, né? A gente tá Marta sempre- sincera, é a gente da operação Da mesmo, essa é a operação, vida. a gente tá, porque assim, a gente tinha alguns procedimentos engessados, né? A gente tinha isso. E a gente veio enxergar isso depois com a troca de sistema, né? Com a implantação que a gente fez, depois que a gente ficou mais apto a essa tecnologia. Por quê? Com a tecnologia, hoje existe lá dentro do sistema as rotinas automáticas, onde o funcionário só tem que cadastrar, né? só tem que cadastrar as rotinas, parametrizar bonitinho, o sistema vai fazer. A pessoa vai estar lá para conferir e enviar para o cliente. A gente volta àquela questão lá da contabilidade consultiva. Nosso colaborador vai ter mais tempo
para poder dar atenção Consultoria com a pros consultoria clientes. para o cliente. Não ficar lá mexer na operação, atolado na operação e não conseguir nem dar um telefonema para um cliente para ver se está compatível a nota de entrada com a nota de saída, toda aquela relação operacional. Não tem por que ficar atolado. Aí a gente tendo isso daí, a tecnologia vindo para o nosso favor, ele vai ter até mais tempo de falar, ó, vem cá, vamos sentar, vamos marcar uma reunião, e é onde a gente começa a abraçar mais o cliente. Exato. E a gente pode dar vários exemplos. Se a gente for navegar aí nos departamentos, né? Pô, imagina ali o cliente tá com uma situação de um funcionário que ele quer mandar embora e ele quer uma simulação de uma rescisão ali. E precisa ser feito da noite pro dia. Aí o pessoal, poxa, bem no dia 30, fechamento. da folha, DP tá naquela loucura. Aí você vai ver, o funcionário tá fazendo o quê? Apontando cartão de ponto manual ainda. Manual. Deus. Se você tem cartão de ponto manual na sua empresa, ainda você já está atrasado. Exato. Então, vamos lá conversar com o cliente, vamos falar para ele Que existe hoje solução. existe solução para isso. Vamos vender essa solução para ele Que legal. e vamos ganhar também com a venda de solução. Que legal. Olha que legal. O cliente vai ter uma solução inovadora dentro da empresa dele, que o funcionário vai chegar lá, ele vai olhar na telinha lá por reconhecimento e falar assim, não, pronto, já reconheceu que o funcionário está ali dentro. Já vem essa informação compilada digital para nós Pra e já dentro está do tudo sistema. dentro do nosso sistema e já está lá, a gente só tem que gerar. Que a gente nem gera folha, o sistema gera folha, as obrigações confere. acessórias, só confere e vai para o portal do cliente lá, já recebe tudo lá, praticamente você não fez nada. E esse cliente que está pedindo essa rescisão para o DP, ela não vai conseguir fazer, porque ela está atolada. Aí, o que acontece? Olha, depois do fechamento da folha, eu vejo a sua rescisão. Mas espera aí, o cliente precisa da rescisão para hoje. Ele precisa de uma simulação para hoje. Sim. Ele não pode esperar você dia 5, 6 fechar a folha Pra você para mandar. entregar a rescisão. E aí, com isso, o funcionário ele não consegue dar um atendimento de qualidade para aquele cliente. O cliente ele fica insatisfeito. A primeira coisa que ele faz é reclamar para nós. Quando ele reclama, a gente ainda consegue dar uma solução, uma contornada. E quando ele não reclama, que Só ele vai já vem com a embora. rescisão. É a mesma coisa. Você vai lá no setor fiscal, olha, eu estou aqui, recebi uma cobrança, não sei do que se trata, e o fiscal está em pleno olho do furacão do fechamento. Se ele estiver digitando nota na mão ainda, Pelo amor aí, de Deus. pelo amor de Deus, pelo amor fecha de o Deus. escritório de contabilidade. Será que tem ainda, gente? Acho que não sei. não eu sei. Será? não, Pelo não. amor de Deus. Acho que não, né? Pelo menos isso, né? Botando nota fiscal Não, no sistema. não, é coisa de loucura. Não, se tiver isso aí, é tá na época fecha, dos fecha. Flintstones. Na época Pelo dos amor de Flintstones. Deus. mas Nem espero que existe. tenha. Acho que Nem nem existe, né? sistema, nem sistema, mas Espero dá que pra fazer não. isso. Fazendo Eu também nada espero que manual. não, eu também. Fazendo nada manual. Que eles estejam todos informatizados. Quanto mais informatizado tiver, mais tecnologia tiver a favor dele, mais a operação dele também vai estar ali trabalhando, entregando essa contabilidade consultiva também. Show de bola, viu, gente? Uma aula aqui sobre como você faz a operação trabalhar ao seu favor. Isso. Primeira dica, troca o sistema. Troca o sistema. Põe um Sistema bom, tecnologia. Tecnologia, isso. Olhar, e a partir desse momento você vai ter mais tempo, o teu colaborador vai ter mais tempo de olhar quais são as necessidades dos seus clientes e vender para eles soluções que você está vendo ali no dia a dia. Então, isso aqui é uma baita sacada que você tem que ter, mas é isso, quem tá ajudando vocês? É os próprios colegas Sim. aqui, Sim. as pessoas que tá ali no dia a dia. Você vê que a Neuma mesmo é da operação, Eu ali sou do da operação. dia a dia e sabe, assim, muito a dor, Rafael né? Comercial e eu sou Isso, operação. e tá ótimo, e é isso. E Tanto sociedade. que a panela. É verdade. Exato, Mas tem que ser, tem a que gente ser. tem, porque se Por a isso gente... que estamos juntos 16 16 anos. anos. Exato. Tem os nossos Nenhum contratempos? matou Tem. o outro Não, aí. por enquanto tá bom. Mas é porque é exatamente Mas tem que isso. ter essa parte bem alinhado também, da Eu sou sociedade. operação É. e ele é Eu não cuido, eu não comercial. ponho minha mão lá Isso aí. e ela não põe a mão dela aqui. Às E assim, vezes- a gente tem a troca, né? Tem a troca, porque às vezes claro. eu preciso dele também. Rafael, eu tô com uma situação que na operação que a gente precisa resolver. E aí muitas coisas a gente vai tomar as decisões junto. Agora, comercial, eu faço um pouco. Quando vem para mim, eu não entrego para ele. Chegou aqui o contato, eu já vou, já faço a desenrola. minha parte, já desenrolo. Ou então, quando não dá, tipo, alguma outra situação, Rafael, tem um lead aqui top, precisa falar com ele. E saio, porque o importante é fechar o contrato. Exato. Se é eu que vou fechar, se é ele que vai fechar, Não Se importa. se alguém da operação, nossa da operação operação que vai vai fechar fechar. o contrato, não importa. O importante é que entre esse contrato para nós lá dentro do escritório. Claro, a gente tenta seguir o padrão, o procedimento ali, como foi alinhado, mas a gente procura dividir bem essas tarefas. Né? E aí vocês entraram nesse assunto que é bem interessante, que a gente vê. Esses dias atrás até uma cliente me ligou e falou assim, ai, Marta, eu vou sair da sociedade com meu pai que não tá dando. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro, ele tá ultrapassado, a gente tá brigando
tanto que a gente acabou, falei assim, não quero perder o pai. E aí, aproveitando essa história na sociedade, como que vocês definiram isso? Foi um acordo? Ou foi algo assim que foi acontecendo? Até para quem tá assistindo, assim, você tem sócio. Olha a importância, gente, de ter sócios bem alinhados, cada um com o seu papel. Como foi isso entre vocês dois? Foi a operação. A operação, desde que a gente começou... A gente não conhecia tudo, porque foi assim, quando a gente começou, ele entendia de uma parte... Isso, e ela entendia... E eu completava com outra. Então, eu tinha coisas que, da parte, por exemplo, departamento pessoal, eu nunca atuei na área de departamento pessoal. E eu já tinha conhecimento. Ele já tinha conhecimento. O comercial, ele já tinha, sempre teve Eu já tive. Isso aí já vem de berço, né? O vendedor já vem de berço, né? E aí, contábil, você entregasse a contabilidade para ele chorava em cima dela. Eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Eu não consigo nem olhar pro fiscal, não consigo ver uma nota fiscal na minha frente, me dá pavor. Se você entregasse um balanço para ele chorava em cima do balanço. Balanço menos mal. Agora, a parte fiscal, Marta, nunca... conseguiu. Então, assim, não era preciso os dois saberem de tudo. Bacana. Não era necessário, naquela ocasião, que os dois soubessem de tudo. Então, a gente dividiu. E conforme foi crescendo a operação, a gente continuou meio que trabalhando ali nessa divisão. Foi melhorando a divisão. Foi melhorando. Tivemos, claro, como toda a sociedade, né? A sociedade é uma família, não deixa de ser uma família. Né? A gente teve, sim, as nossas desavenças. A gente também passou por questões financeiras também. Já passamos bastante dificuldade. Teve uma época no escritório que eu lembro que a gente passou algumas dificuldades financeiras, tudo. Mas a gente sempre teve esse equilíbrio. Porque a gente sempre, com garra ali, vestiu aquela camisa desde o início, né? Sim. Depois, que eu tô falando aqui no início, que eu não queria saber de contabilidade, né? Mas, gente, depois eu aprendi a amar o que eu tenho, claro. Sou muito grata hoje. A gente fala, né, que a crise corre nas veias. É que, assim, a aqui, contabilidade, ela corria nas minhas veias, de fato. Eu sempre amei a contabilidade, desde o primeiro momento que eu me identifiquei com ela. Quando eu fui para a faculdade, eu ainda... passei a amar mais ainda a contabilidade. Mas a minha empresa, o meu escritório mesmo, eu aprendi a dar valor para ele e falar, nossa, eu sou uma empresária, eu tenho um escritório de contabilidade. Levou um tempinho ali, para cair a ficha. Porque, imagina, dona de escritório, empresária, eu não me via como dona de escritório, não me via empresária. E hoje em dia ainda é engraçado. Lá no bairro, eu falo que o Rafael é o vereador. Né? Se tiver ali um movimentinho... Ele tá lá. Então tem gente, eu tô no meio lá. Velho jogando tem gente, baralho ali na pracinha, ele vai lá para cumprimentar as pessoas. E aí chega em algumas lojas do bairro, a gente mora no bairro, então a gente valoriza muito o nosso bairro, né? A gente reconhece muito ele ali, investe muito nele. Então, você tem aquelas lojas que você já está acostumado a ir para comprar uma roupa, enfim... Aí você trabalha no escritório de contabilidade da Quiz. Sim, o escritório de contabilidade do Rafael, né? Aí eu olho assim, isso, o escritório de contabilidade do Rafael. É dele. Tudo bem, entendeu? Então, ele já tá ali fazendo comercial. Você vê que é um comercial tão ativo, isso. Que eu falo, não precisa ela saber que eu sou a sócia. Quando ela for lá para dentro do escritório de contabilidade, ela vai ter que falar comigo. Exato. Porque ele vai fazer a parte inicial do comercial e quando vai para a operação. Vai subir para a operação e em algum momento ela vai saber que eu também sou a dona do escritório. Não tem problema, entendeu? Então, a gente sempre soube separar muito isso. Deu certo. E tem que estar bem alinhado, viu, Marta? Tem que estar muito. Né? A gente tem umas discussãozinhas, mas nada mas tem que estar bem alinhado. O outro. Porque tudo que não está alinhado, cada um faz o que quer. É. Porque a gente está falando lá da mesma coisa do líder. Sim. Né? Então, assim, tem que ter o respeito também. Isso aí. O respeito também é primordial. Então, ela falou, tá falado, e eu falei, tá falado. Tem de comum acordo, né? Claro. Eu também não vou, né, inventar uma coisa maluca da minha cabeça pra pular que não vai dar certo, né? Exato. A gente tem um bom senso, né? A gente sempre tem que ter o bom senso. Mas tem que estar alinhado. O que um faz, o que o outro faz. Quem cuida. Tem coisa que a gente cuida junto, que é normal, né? Mas ali o dia a dia a gente tem a nossa operação. Às vezes ele vem, com uma decisão assim, a minha opinião é essa, aí você vê o que você quer. Aí eu vou estudar, vou analisar, e às vezes eu falo, não, Rafael, a minha é essa daqui. Só que a gente vai ter que chegar aqui num comum acordo para saber, porque não cabe duas decisões aqui, tem que ser uma aqui. Então, às vezes acontece de termos opiniões e decisões diferentes. E já tomamos bastante decisão errada também, já errou bastante. Já erramos bastante. Já erramos bastante. Erramos bastante. Normal na sociedade, né? E aí a gente chegar, que nem ele falou, o bom senso. Sempre pensando no quê? Não é pensando no Rafael nem na Neuma. Pensando na Quiz. Esquece o Rafael e a Neuma. São sócios, que lindo, que maravilhoso. Não, a Quiz. O que isso vai trazer? Vai prejudicar ou vai trazer de melhoria para a Quiz, entendeu? Então, sempre pensando ali no escritório de contabilidade. E a gente sempre acaba chegando num acordo.
Bacana. Chegando num acordo. Você viu, né, gente? Deu nem muito o que falar aqui. Paciência. É isso aí. Paciência. Como Você um já acordo. sabe, na época do imposto de renda, não adianta vir falar É. comigo. Na época de imposto de renda, são 2 meses que eu nem falo com a Neuma. Nossa. É verdade, né? Fica 2 meses ali, 2 meses. internadona no setor de Ela imposto de fica lá, renda. porque ela que toma conta sozinha do imposto de renda. Não sei como ela consegue. Não, tem ajuda, Tem a coitada Isa, da tem a Isa que Bia, tá lá ajuda, com a mas gente. assim, o fechamento mesmo é dela. É dela que ela Fechamento faz. é meu. Nossa, olha, parabéns, hein? Eu saí da operação total do escritório, mas o imposto de renda, ele não saiu de mim. Não adianta, E se eu você for conversar com gosta. os meus colegas É o da queridinho área, dela. O se imposto eu de for renda é conversar a com os meus queridinha. colegas da área, eu já tive essa troca de experiência com alguns e eles falam a mesma coisa. Gosta, né? Não tem como. Imposto de renda, deixa aqui conosco. É. Todo o resto, a gente deixa pra operação. Surta, mas não imposto de larga, não né? larga. Infarta. Mas o Rafael era assim com o financeiro também. Tá vendo? Foi um parto pro Rafael se livrar do financeiro. É. Eu fiz o financeiro do escritório desde que abriu. Eu fiquei fazendo 16 anos o financeiro do escritório. Eu deixei de fazer o financeiro em fevereiro desse ano. Não que eu não faça, né? Eu vejo. faz mais. Não faço operação, né? Não Eu faz não pago mais mais. boleto, né? Eu pagava boleto, eu emitia nota e fazia. Ele isso, entendeu aquela que foi necessário, sabe? Faz- Porque coisa. Me prendia muito isso. Sim. Muito enquanto tempo ele lá dentro. estava preso no financeiro... Porque o financeiro é todo dia. É todo dia, não tem Não jeito. tem Ele jeito. não As conseguia empresas é uma dica, porque pessoa que não tá de olho no financeiro todos os Aí, dias. ó, tá ouvindo eles aí, Tá perdendo contadores? dinheiro. É. Tá perdendo Olhar dinheiro. o financeiro é uma coisa. Olhar Nem as hoje. métricas, né? Não a exatamente. operação do financeiro. Isso, hoje a gente vê números. Exatamente. Então, hoje ele aprendeu a enxergar, olhar os números, né? E não a operação em si. Que isso tomava muito tempo dele. E eu falava, e aí, quando que vai começar esse comercial do seu escritório? Você faz, mas ainda não está fazendo da forma que tem que ser feito, que a gente aprendeu. Sim. Né, que a gente vem tendo aí essas mentorias e vem aprendendo a como fazer o comercial. Então, foi preciso ele sair dessa operação. Eu falo, dentro da operação, se você está na operação, dificilmente você vai conseguir focar em vendas. Mas isso Você é coisa até muito- foca, é. mas muito superficial. Mas é que a gente enxergava, né? Hoje, muitas vezes a gente fica enxergando, pô, é o financeiro da minha empresa, é os números da minha empresa. Como é que eu vou entregar? Como que eu vou entregar para uma pessoa? Fala, ué, mas você está contratando Olha ladrão os para sua escritórios. empresa? É bem isso, Entendeu? pelo amor de Deus, Você né? está contratando ladrão para sua empresa, que não pode ver os números da sua empresa? É. Os funcionários têm que ver os números das empresas. Isso aí. Tem que ver o Tem que número. ver. Tem que saber quanto fatura, tem que saber ali o Tá que bem, se tá se não bem, tá. se não tá bem, se tá equilibrado, se não tá, onde que tá pegando mais. O funcionário tem que saber isso. Por isso também é um incentivo ali pro funcionário saber as metas do escritório. Tem que saber. Sim, sim. Muitas vezes, a gente já passou por isso, né? A gente, não, financeiro do escritório, faturamento, a gente não fala pra ninguém. Não. Não, nosso faturamento, nosso dinheiro que nós põe no bolso, ninguém precisa ficar, mas não é isso. As empresas têm que estar alinhadas com os funcionários também. Isso faz parte da cultura, né? Cultura. Cultura. Faz da cultura. Transparência. Transparência. Ó, nossa meta hoje, esse mês é X, nossa meta é isso. Ó, a gente tá abaixo da meta. Como que a gente demonstra isso? Não tem, Número. sabe? Tem que apresentar, Tem né? que apresentar. E aí, gente, a gente tá entrando aí na reforma tributária. Sim. Então, já começamos esse ano, a partir do próximo ano, vem com tudo, né? E o que eu penso sobre isso, o que eu tenho visto? Hoje no Brasil, lá no CFC, tem 100 mil escritórios de contabilidade registrado. Provavelmente deve ter mais, porque tem uns que trabalham sem registro, né? Então põe uns 120 mil de escritório pelo Brasil aí, que tem aí. Eu percebo que depois da reforma tributária vai separar o joio do trigo. Sim. Eu penso isso, talvez eu Mas vai esteja mesmo. errada, tá? Eu posso estar equivocada em relação a isso. E aí eu quero ver com vocês o seguinte: o que vocês pensam? Vocês acham que, de fato, vai começar a sobreviver os escritórios que estão pensando em mudança? Isso para vocês vai ser oportunidade, não vai ser? Tem que ficar de cabelo em pé? Me fala um pouquinho, qual que é essa visão de vocês sobre isso? Eu acredito na oportunidade, Tá. que a gente conversa bastante, né? Vai ter oportunidade sim, porque queira ou não, vai aumentar o nosso trabalho nesse início, né? Por conta que vai ter que rodar 2 sistemas, Sim. entendeu? Então isso vai ser uma oportunidade da gente, dos ganhos, só que assim, se a pessoa não tiver a tecnologia adequada, ela não vai rodar. E se não tiver também aquele profissional... Aquele profissional ali pronto, qualificado não vai rodar. Agora a insegurança é essa. Se a pessoa está ainda com um sistema que não é compatível, hoje lá o nosso sistema ele roda já a reforma tributária. Ele já roda, Ele já dá simulação, ele já está entregando algumas simulações para os Simulação clientes tributária. de como que vai ficar o ano que vem. Quem não estiver fazendo isso ainda está atrasado. Reforma Aí tributária. é perigoso. Tá mais do que batendo na porta. Ano passado eu já estava 6 escutando meses isso. para acabar o ano. Então, ano passado eu já estava escutando isso. Gente, a reforma tributária tá batendo na porta. E você vai fazer o quê?
eu falo ainda, eu falava e ainda falo. Eu não quero nem aprender sobre a reforma tributária. Porque eu já aprendi muito, já conheço muito da área fiscal. Eu lembro da época do Simples Nacional que eu caí de cabeça ali para entender. E hoje eu tenho uma equipe, eu tenho um time, eu tenho uma supervisora, eu tenho meus analistas que são qualificadas para entender e passar isso para os nossos clientes. Mas é claro que eu falo isso superficialmente. Você acha que eu não vou ir lá fazer os cursos de reforma tributária? Já estamos fazendo, né? As Tô palestras, fazendo já as está palestras. participando. Você acha que eu não vou lá, descer já na minha estamos em cima operação, disso. olhar o sistema e ver bonitinho, Vê se tá rodando. rodando? Uhum. Eu quero ver a carinha do imposto, o que será, como que vai ser o layoutzinho, vai ser um DARF normal, não vai ser um DARF normal. Então, eu quero ver como que vai ser e como que chegou naqueles cálculos, obviamente. Entender isso. Eu gente. quero entender Tem que também. entender. Eu vou fazer operação? Gente, lógico que não. Eu vou fechar algum IBS da vida? Eu já fechei das, né? Eu já cheguei a ser da operação fiscal e fazer a apuração. Provavelmente eu nunca vou fechar um IBS ali, sei lá. Mas eu quero ver como que é a sistemática, como que é o cálculo, como que é a apuração. Eu preciso ter o conhecimento disso, porque na hora que eu estiver vendendo para o meu cliente, muitas das vezes o Rafael vai fazer comercial, que ele já sabe que vai envolver alguma questão da operação, e ele já me escala para ir junto. Sim. Né? Uma questão mais ali tributária, Mais técnica, né? mais técnica. Então, eu acabo indo junto para passar essa parte técnica. E eu tenho que estar ali familiarizada com os termos, né? Como que vai funcionar essa tributação. Então, assim, eu acho que quem não se atualizar agora já é para estar se atualizando, já está atrasado. Quem não se atualizou ainda está... Quem não foi Aí atrás, onde pelo tá o menos, problema. quem não foi atrás, pelo menos, já assistiu uma palestra. E aí vai aparecer um monte de gente cobrando aí horrores para dar um treinamento de reforma tributária. Não. Vai lá no senhor Google, o senhor Google já está dando tudo. Joga no chat GPT aí, que ele também já está te dando ali mastigadinho do que se trata a reforma tributária. E aí tem sistemas que dão treinamentos gratuitos, pega essa oportunidade, né? O próprio sindicato também, né? O próprio CRC está tendo eventos também. O CRC está tendo bastante evento da reforma tributária, então pega esse gancho, aproveita essa oportunidade para você pelo menos se familiarizar com isso e coloca o seu time, a sua operação para ir atrás também. Porque se chegar lá em janeiro, o seu fiscal não saber ainda nem o que é, né? O que a tendência de você perder cliente vai ser grande. Exatamente. Nossa. Aí é o risco. Aí é o risco. Agora, se você está bem alinhado, vem a oportunidade. Porque você vai conseguir mostrar um planejamento tributário para o seu cliente. E no planejamento, ter vários, né? A gente vai ter que fazer planejamento tributário, ele tem que ser bem cobrado. Tá vendo, pessoal? Tá ouvindo? Tem que ser bem cobrado, gente. Planejamento tributário se cobra. Exatamente. Porque é um estudo muito delicado que você faz ali. E requer muito conhecimento e tempo. E muita informação. Então, quem tiver isso bem alinhado, vai ter uma puta oportunidade. A gente vê isso como... Agora, quem não tiver, tá esperando, né? Pra ver o que vai dar, o que vai ser. O governo vai prorrogar. Na hora que a água bater na bunda, a gente vê o que faz. Vai se afogar. Vai prorrogar. Não vai ser nada disso. Então, tá falando, né, de prorrogação. Mas, vai ter, não vai ter. Vai ter as alterações. Vamos esperar aí, porque com certeza vai vir as ienes da vida. Vão vir várias ienes aí, mudando uma coisa aqui, adequando outra ali, dando um entendimento daquela outra parte que ainda não está muito clara, mas o contexto geral ali da reforma tributária, ela vai se concretizar sim. E é necessário que aconteça. Sim. Ela precisa acontecer. Sim. É bem complexa. É muito complexa. Só tem falado bastante sobre isso. É muito complexo. A gente assistiu vendo umas palestras. Eu fui numa última que teve na Associação Comercial, final do mês agora. É muito complexo. Mas... Eu tô deixando pra fazer agora. Ela é complexa hoje, que agora vai vir as implantação, rodada... Mas se você pôr no futuro de 5 anos, acredito que... Vai estar rodando. Vai estar rodando e venha melhorias. Exato. Entendeu? Venha melhorias. Esperando algumas normatizações para mim poder falar, não, deixa quando eu estiver mais perto, que aí já vai ter várias mudanças em cima disso, aí eu já vou... com tudo, né? Mas não tem como, eu não consigo. Toda hora eu tô lendo uma matéria, toda hora eu tô vendo um vídeo, toda hora eu tô procurando entender alguma coisa relacionada a essa parte da reforma tributária. Eu não tô deixando de se atualizar. Eu não tô deixando de ficar de fora de nada, porque realmente vai ser uma mudança. A última grande mudança que a gente teve no nosso regime tributário foi justamente na época do Simples Nacional.
em 2007. Em julho de Junho 2007. para julho. Junho, que foi no meio do ano. Iniciou Metade em do ano era um julho. sistema tributário, outra Do metade de outro. outro. Loucura. Aham. Gente, eu não sou velha. Eu era novinha nessa época. É porque eu fiz parte da implantação, Sim. né? Da transição do Simples Federal para o Simples Nacional. E eu lembro que eu caí de cabeça nos estudos em relação a entender o Simples, que até hoje de Simples ele não tem nada. Né? É algo tem nada. extremamente complexo. Mas eu lembro que eu fui estudar, fui entender. E aí, por isso que eu me recordo muito bem dessa época. Então, eu acho que a grande mudança que teve, fora o Simples Nacional, eu não me recordo nenhuma outra aí nesses últimos 20 anos. Show. O que vai ter agora é a reforma tributária. E aí, gente, eles falaram aqui, vocês ouviram, né? Que você tem que ter um time muito bem preparado. Bem preparado. Bem Sistema preparado, óbvio que vocês têm que estar ali estudando também, Sim. entendendo isso, mas a partir do momento que você tem um time preparado, um sistema bom, preparado também, você vai conseguir já também estar à frente aí de muita gente que ficou para trás. Gente, a gente tá caminhando aqui pro final, nossa, tá tão legal nosso bate-papo, só que hoje eles têm rodízio. Mas tá Tá muito de legal olho no mesmo. relógio. Legal passa, mesmo, é a hora não, mas- da hora não voa, uma Hora hora voa. que já tá passando. Tempo embora. Eu quero que primeiro a Neuma olhe para cá, para essa câmera e deixe um recado aí para todos os contadores, aquilo que vier na sua cabeça. Pode falar aqui. Meu Deus do céu, um recado. Vamos lá, caros colegas contadores. É muito importante, né? É o que eu sempre falo desde o início. Eu estava falando aqui, eu amo muito a contabilidade. Eu sou muito suspeita, né? Quando alguém vem falar de contabilidade, para mim, meus olhos chegam, brilham, porque realmente eu tenho muito amor a essa profissão. Então, assim, uns falam, isso é chato, nossa, como que você consegue? Mas não é chato. Quando você está nessa fase, nessa conexão, nessa mudada de chave, nessa virada de chave, né, que você está vendo tudo ali acontecer ao seu redor, você acaba tendo aquele prazer, né, de realmente falar, nossa, ainda bem que eu escolhi a contabilidade, né? Ainda bem que eu escolhi essa área. E assim, a minha empresa, claro, hoje, eu foco muito nisso também. Eu me dedico muito, não é porque eu estou aqui gravando podcast aqui na Marta Cicera, né, que eu não trabalho. Não, eu também trabalho, mas tudo tem seu limite. Então, assim, eu visto também a camisa da minha empresa, eu valorizo muito ela, eu batalho muito por ela. E, claro, a classe contábil, quando ela é mais unida, ela é mais forte. Não existe uma disputa entre nós. Exatamente. Não, existe uma troca de experiências. Da mesma forma que eu necessito da troca de experiência de outros colegas, e outros colegas também necessitam de mim. Então, eu acho que isso é que faz o mercado contábil ser valorizado cada vez mais. Isso aí. É isso. Rafael? Vamos lá. E não vejam, né, o seu parceiro como um concorrente, né? Ele não é um concorrente. Antigamente, né, as contabilidades tradicionais tinham muito isso. Ai, meu concorrente, um contador não olhava nem pra cara do outro. Se tivesse sentado na mesma mesa, capaz de um tacar o copo no outro, né? Não, gente, hoje todo mundo é parceiro. Hoje todo mundo é parceiro de profissão, é parceiro de conhecimento. Então, tem o seu vizinho que é uma contabilidade, vai lá, bate um papo com ele, conhece ele, vê qual que é a dor dele, troca uma ideia. Façam isso, gente, porque assim, a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz. Eu sempre fui apaixonado pela empresa, por empreender, sabe? De você dar uma condição melhor para um colaborador do seu time, alguém ali que esteja perto de você. Então, eu sempre fui muito disso, né? Sempre fui querer ajudar as pessoas. Sempre, né? Eu ajudo até demais, mas a gente gosta de ajudar, né? E isso o retorno vem. Isso aí. Isso o retorno vem. Então, assim, gente, se dediquem, façam bastante network, conversem, conheçam pessoas. Saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Estoura aquela sua bolha que muitas vezes fica ali com medo. Não tenham medo, gente. Medo não existe, né? Isso aí. O medo não existe. Vão pra cima que dá certo. Muito bom, gente, muito bom. Quero que vocês deixem aqui. Vou colocar aqui na tela, mas eu quero que vocês deixem o contato de vocês, o arroba, o site. Quem quiser bater um papo com vocês, vem. Porque, gente, por incrível que pareça, esse podcast tá gerando clientes pros clientes que vêm aqui, viu? Aí, que maravilha isso, né? Olha, Aguarde novos convites. Tipo assim, convites. mas você acredita que eu consegui 3 clientes através do seu podcast? Tipo assim, como assim? Me viram lá no seu podcast e acharam interessante e tal. Que Então, legal. já deixa aí o arroba de vocês, como a gente encontra vocês. Pode falar aí, Posso falar? Rafael, seu arroba. O arroba Quiz e Contabilidade. Pode ser o meu também? Claro. Arroba Rafael Damasio 01 e arroba Neuma Moura. E o site www.quizecontabilidade.com.br. É isso aí. Gente, eu agradeço imensamente por vocês terem vindo até aqui.
ter o tempo, né? Esse tempo muito bom de troca aí, conteúdo. Parabéns pela história de vocês. Trouxe muitos insights aqui, assim, foi muito legal. E de ter saído de lá, chegado aqui, a gente sabe que é correria, tem um dia a dia. Então, eu quero mais uma vez agradecer pelo tempo, tá? De vocês estarem aqui. É um prazer ter vocês aqui conosco, ter a gente como parceiro aí há muitos anos já. Vocês têm 16, a gente tá 13 juntos, 13 anos juntos. A vida, né? Quase a vida toda. Marta, você que fez meu primeiro site. Exato. Mas você fez o primeiro site. Já você visionário lá você atrás. Fez meu primeiro site. Exato. Você tem ele até hoje. Só foi reformulando. Só foi reformulando. Tá com uma cara boa. Melhorando. E a gente agradece muito essa oportunidade também. A gente é parceiro. A gente é parceiro de uma longa data. A gente já passou dificuldades juntos. A gente já se ajudou. A gente já tem uma história. Isso aí. Né, tudo em cima disso. Então, a gente se sente honrado também de vir aqui nesse convite do Marta Sincera. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, brigadão. Obrigada. E obrigado pela parceria. Valeu. E você que ficou aqui até o final, eu quero que você curta, compartilha, manda esse vídeo lá pros amigos. Você viu eles falando aqui, gente, a gente tem que compartilhar, a gente tem que servir. Sim. Então, manda lá. Quanto mais você mandar, mais você está compartilhando bem. E você já sabe, né? Se aquele que não gostou, você faz o seguinte, manda pros inimigos. Afinal, é um conteúdo que você não gostou. Então, manda lá pros inimigos, beleza? É boa também. Grande beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.